O que mais me chama a atenção, e uma das passagens que eu mais amo, é quando Paulo fala em 1 Coríntios 3,16, ele diz: não sabeis vós que vós sois o templo de Deus, e que o Espírito Santo de Deus habita em vós. Deixa eu usar o linguajar nosso brasileiro. Se Paulo fosse falar na minha linguagem aqui, talvez ele falaria do jeito que eu gostaria de falar. Ele ia dizer: você sabe, ou você não sabe, que você é a casa, que você é a morada, e que o Espírito Santo mora nessa casa. O tema de missão, e o pastor falou aqui, é servir, mas ninguém serve se não tiver o Espírito Santo. Ele não serve os outros, também não serve nem para ser crente. Porque sem o Espírito Santo não tem como. Nós temos que respirar o Espírito Santo no deitar, no levantar, no dormir, no acordar, no caminhar, no trabalhar. O Espírito Santo é o nosso guia, nosso amigo, nosso consolador. Para o mundo, ele convence, assim como convenceu você e eu. Nos livrou do inferno, nos apresentou Jesus, nos levou na cruz, deu um banho do sangue do Cordeiro em nossas vidas e disse: essa casa agora é minha e eu vou habitar aí. Ninguém pode fazer nada se não tiver o Espírito Santo. Não se pode viver sem o Espírito Santo. Certo dia, um jovem chegou para mim ali na igreja onde nós estamos pastoreando, onde eu sou, na verdade, copastor e não pastor, é tudo a mesma coisa. Né? Vocês podem ver que a gente nunca sabe o nome do vice. Só uma brincadeirinha. Mas, na verdade, um jovem chegou para mim um dia, parecia meio depressivo, e ele disse: pastor Júnior, eu já tenho pedido tanto a Deus para mim falar em línguas estranhas, para mim ser batizado, e eu percebi que ele estava triste. E eu disse: qual é o seu problema, meu filho? É porque o Espírito Santo não está mais comigo, ou nunca esteve comigo. Eu disse: engano seu, meu filho, deixa eu falar para você aqui. E eu sei que tem gente aqui nessa condição dizendo: por que Jesus não me batiza? Acontece que quando Jesus ressuscita e entra naquela casa onde estavam escondidos os apóstolos com medo, trancados, Jesus atravessa aquelas paredes e diz: paz seja convosco. E a Bíblia diz que assoprou sobre eles o Espírito Santo, e todos foram cheios do Espírito Santo. Porém, não foram batizados, mas foram cheios. Não ser batizado não quer dizer que a pessoa não está cheia do Espírito. Porque a pessoa foi lavada e agora o Espírito habita nele. E se o Espírito habita nele, é o Espírito quem guia, é o Espírito quem fala, é o Espírito que alerta, é o Espírito que fecha as portas, é Ele que abre as portas, é Ele que diz não vai, Ele diz fica, é Ele que diz vai, é Ele que comanda essa igreja, é Ele que está movimentando o seu coração aqui esta noite. Mas eles não foram batizados e não falaram línguas estranhas, os apóstolos. E o Espírito Santo, ele age de maneiras diferentes. Quando ele chamou Sansão e fez uma promessa e deu um segredo para Sansão, nós sabemos a história. A Bíblia diz que o Espírito Santo se apossava de Sansão. E quando o Espírito Santo se apossava dele, ele ficava poderoso, ele ficava forte. E a Bíblia diz que ele arrancou os portões de Gaza
E se nós formos ler a história, os portões de Gaza pesava 15 toneladas, era de bronze. Ele arrancou com ferrolho e tudo, botou nas costas e jogou do outro lado do monte, porque o Espírito Santo se apossava dele. Quando o crente tem o Espírito Santo na sua vida, ele não tem dificuldade, ele não tem problema, seja qual for o que colocarem à sua frente, ele vai passar por cima, porque o Espírito Santo está na casa. Mas também tem crente que fica cheio do Espírito Santo e de repente está vazio. E olha, quando fica vazio, é difícil ficar cheio de novo, viu? Jesus disse, olha, não entristeçais o Espírito. A Bíblia diz também que ele é sensível. E a Bíblia nos ensina que ele tem ciúmes da igreja. Porque quando eu entreguei a minha vida e você entregou a sua vida para ele, que ele limpou essa casa que estava suja. Eu vou usar eu aqui. Eu era sujo. Quando eu vim e entreguei a minha vida a Jesus, eu era viciado em drogas, chefe de terreiro de macumba. Meu corpo é marcado. Eu vivia nas trevas, mas o Espírito Santo disse, aqui está a cruz. Aqui está o homem que morreu por você. E eu disse, eu quero ele. E quando eu dobrei os meus joelhos, eu nunca vou me esquecer que eu disse, Espírito Santo, toma conta da minha alma e da minha vida. Porque agora tu és meu. E eu sou teu. Mas Sansão brincou, entristeceu. E quando ele traiu a palavra de Deus, o Espírito deixou ele. E logo o prenderam, e quando gritaram, aí vem os filisteus, ele avançou para cima achando que tinha a mesma força. Tem muita gente que pensa que tem, mas não tem mais. Se eu fosse ler aquele versículo de Apocalipse, capítulo 3, e verso de número 11, que diz, guarda o que tens, eu ficaria só aqui. Tem crente que tem, pensa que tem, mas não tem. O outro que tem, mas não sabe o que tem. Mas tem aquele que tem, sabe o que tem e guarda o que tem. Tem muita gente que não tem e pensa que tem. Chega em nome de Jesus, mas não tem. Não tem mais autoridade, não tem mais graça, não tem o Espírito. E o diabo está zombando, dizendo, ei, tem muita gente cantando e pregando sem o Espírito. Eu nunca me esqueço quando o pastor Takayama me chamou para ser cantor das cruzadas dele. Gravei em 1987. E a primeira vez que eu cantei aqui nessa igreja foi em 89. Ainda estava terminando a construção dessa igreja aqui. Eu nunca esqueço que o pastor Takayama disse assim, puxa esse vaso na frente daquele obreiro. Eu digo, como é que é? Um vaso desse tamanho, pastor Sérgio. Eu disse, eu não vou falar o nome aqui que vocês conhecem. Puxa o vaso na frente dele. Eu digo, mas está doido? Ele vai bater em mim? Puxa o vaso. Ele fala grosso. Fui lá e puxei o vaso na frente do irmão. E o irmão disse, por que esse vaso? Ele disse que você está com a cara muito feia, não dá glória a Deus aqui. E ele disse que todo cara de demônio é para ficar lá embaixo. Mas isso ficou na minha cabeça até hoje. Pastor Sérgio, nossos púlpitos no Brasil, não vou me referir aqui porque eu sei que aqui é uma igreja idônea, mas tem muita igreja aí no nosso Brasil que vem pregador e diz, dá glória, levanta a mão, dá glória, aleluia, aleluia. Irmão, levanta, dá glória aí para o pregador conseguir pregar. E você precisa mesmo se converter.
Porque, na verdade, o Espírito Santo não precisa de mim nem de você, mas uma coisa ele exige, que nós pregue a sua palavra com a autenticidade como ela é. Doa onde doer. E às vezes nós dizemos, dá glória aí, irmão. Mas quando você olha para trás do pregador, tem uma meia dúzia de pastor que parece que chupou uma dúzia de limão. E o irmão vai dizer assim, como é que eu vou dar glória se aquele púlpito está morto? Meu pastor Pimentel sempre dizia, meu filho, se quer glória, a glória tem que sair do altar e nunca da porta. E o que me chama a atenção aqui é que Paulo diz assim, você é a casa, é a morada. E se você é a casa e você é a morada, é fácil de saber se o Espírito Santo está aí ou não. Primeiro, você já deu glória a Deus hoje aqui? Segundo, você já deu aleluia aqui? Ou você se assustou com algum irmão aí que deu um grito do seu lado? Terceiro, você está disfarçando para os outros pensar que você está dando glória de verdade? Um dia eu cheguei para o pastor Pimentel e disse, pastor Pimentel, hoje eu estou na carne. Eu não consigo, piazatom, né? Não vamos? Não consigo dar glória a Deus. Estão me perseguindo aí, eu estou irado. E o pastor Pimentel me olhou por aquele óculos parece fundo de garrafa, que era aquele óculos. Olhou bem sério para mim assim e disse, olha filho, vai aprender a dar glória a Deus com as rãs? Eu disse, meu pastor ficou doido agora. Fui cantar em Ponta Grossa com o pastor Polini na época. Quando eu vinha vindo, era aquela noite de lua cheia na serra ali, bem na serra que tem ali Vila Velha, tem um lago lindo que tinha ali, não sei se tem ainda, e aquela noite a lua era cheia, linda, e eu via assim, parecia na minha visão, que eu vinha vindo com o carro, a lua parece que estava entrando dentro daquele lago, digo, nossa, que coisa linda, eu parei do lado do asfalto para ver aquela visão. Quando eu parei naquele silêncio da noite, as rãs resolveram dar glória a Deus. E começou as rãs. Glória, 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 glória. Eu disse, as rãs estão dando glória. Se as rãs estão dando glória é porque um mortal miserável igual eu não pode dar glória. E eu cheguei para o pastor Pimentel e disse, as rãs deram glória. Ele disse, meu filho, você ainda é uma pedra que Deus está lapidando e você vai dar muito fruto nesta nação. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não precisa ser cheio da glória para dar glória. Porque Ele é o Rei da glória, Ele é o dono da glória. Então você dê glória na carne e termine no Espírito, mas dê glória a Deus. Aí chegou um dia, Deus falou para mim, você vai sair do Brasil. Eu disse, eu? Vou não. Naquele auge, se bem que até hoje eu canto, esse ano eu cantei 200 noites. Eu estou cantando quase todo dia. Termino aqui, chego amanhã em casa, sexta-feira eu já estou voando para Barcelona, fico 2 dias em Barcelona e vou atender 5 igrejas na Inglaterra ainda, para depois voltar. E a agenda aqui continua. Deus tem algo na minha vida, eu estou andando manco aqui, segurando uma perna, porque estou travado, nervo ciático, não podia nem estar aqui, mas eu estou aqui porque eu amo estar aqui falando o nome de Jesus, eu amo pregar essa Bíblia, cantar para Ele, com dor ou sem dor, mas eu estou aqui. Escute. Quando eu estava pastoreando ali nos Estados Unidos, que Deus me tirou daqui, me levou na marra. E a minha esposa ali em Curitiba, morava num apartamento, e eu estava aquela noite apreciando Curitiba, porque Curitiba é linda e maravilhosa. E a minha esposa disse, Deus está falando para nós ir para os Estados Unidos. Eu disse, é você que quer ir. Ela olhou para mim e disse, não, alemão chucro, velho.
é Deus que está falando, já é terceiro profeta. E eu digo, mas eu não vou. É por isso que as agendas estão fechando. Quando ela fala de agenda, ia machucar o coração do cantor. Aí eu olhei para ela assim e disse, olha aqui, mulher, para de falar besteira. Para mim ir para os Estados Unidos, eu já ia lá desde 89, para mim ir para os Estados Unidos, morar lá, só se Deus descer do céu, colocar o dedão no meu nariz e dizer, vai, aí eu vou. Um mês depois era carnaval e eu fui cantar no Goiás. Estou lá na igreja, cantei, o Giliade cantou o quarteto, e aí o pastor disse assim, vá descansar porque à noite você prega e você precisa estar com voz. Aí eu sentei lá fora com a juventude, comecei a tomar chimarrão com eles, já estava o culto comendo sorto lá dentro, e eu escutei no alto-falante um pregador que não era conhecido, que era daquela região, disse assim, Deus está me falando que o cantor Júnior está aí fora. Chama ele. Aí eu olhei para a turma e disse, senhor, fala lá que eu estou aqui, né? Ele vai querer que eu cante agora, eu não vou. E aí já corre aqueles irmãos, né? Irmão, ele está chamando, vamos lá, irmão. Eu disse, vou não. Meu período agora à tarde até é descansar. Não, mas ele quer falar. E ele grita de novo no microfone. Júnior está aí fora, traga ele aqui. Eu disse, tá bom, eu vou com a cuia e o chimarrão na mão, chinelo de dedo, camiseta, calça jeans, ainda dobrei embaixo assim para ficar meia canela, só para ele não me chamar eu para cantar. Quando eu cheguei na porta, uma porta lateral assim, uma igreja desse tamanho aqui, que eu entrei em Turvânia, ele leva o dedo assim, parece que foi lá no meu nariz. E diz, assim diz o Senhor teu Deus para você, você disse na tua casa, que só se eu descesse do céu e tocasse no teu nariz, hoje eu toco no teu nariz, para você saber que eu sou Deus, e você vai. Aí ele dá o último adverte, e se você não for, vai chegar dias que você vai gemer, mas eu não vou mais te ouvir. Eu saí de dentro, peguei o celular, liguei para minha mulher. Pega a mudança aí, o que não vender dá para tua mãe. E vamos embora. Cheguei lá no Mississippi, só tinha 2 famílias para me receber, começar uma igreja do zero. Um pagava aluguel e o outro pagava as outras coisas, comida, alguma coisa. Com 2 meses eu disciplinei os 4. Ficou só eu e a mulher. E eles me xingaram no telefone. Seu pastorzinho, turista, nós vamos acabar com você, já botamos outros para correr, você é mais um que vai correr aqui. Eu digo, agora vocês mexeram com um alemão brabo. Brabo mesmo. Pois vem me tirar daqui, Satanás. Eu quero mostrar para você que eu bato no vocês e no diabo junto. Alemão é brabo, né, irmão? Às vezes. E disse ainda, vocês vão engolir palavra por palavra que vocês falaram. Passou 6 meses, esse nariz começou a sangrar. Minha mulher resolve de espremer pensando que é espinha. E o trem ficou preto. Cheguei lá no hospital, no Mississippi, e o médico disse, é câncer. E é agressivo. Vamos tentar salvar. Eu já me imaginei na hora, eu sem a cara, sem o nariz. Eu disse, meu Deus, Deus vai me matar agora. E a minha oração primeiro foi essa. Como eles não falam português, eu orei na frente do americano dizendo, Deus, o Senhor me tirou do Brasil para me matar nos Estados Unidos. A gente apela logo para Jesus. Fizeram biópsia que fala? Lá vem câncer. Isso na quinta, quando foi na terça eles iam me operar. Mas quando foi no sábado, um pastor americano me liga que tinha cedido o templo para mim começar a igreja. Ele disse, pastor Júnior, venha no culto amanhã cedo, que o maior culto dos americanos é domingo de manhã. E eu fui no culto e só tinha americano e hispanos.
E eu com um esparadrapo desse tamanho no nariz, e para ajudar a minha mulher, ainda eu levei ela no China para comer à noite, e ela tinha alergia de camarão e não sabia, ela não podia ver aquele camarãozão empanado, comeu uns 10 daquele e ficou com a cara desse tamanho. E ela dizia para mim, eu não vou. Disse, vai, não vou. Não, então também não vou. Não, então vamos. Chegou ela com a cara que parecia o Fofão, e eu com o nariz velho arrebentado dentro daquele culto. Cheguei lá, tinha um moreninho, né, um negrinho, pastor do Alabama, e ele, eu não posso porque eu estou com a coluna travada aqui, é por isso que eu estou andando torto. E ele começou a dançar e gritar, Praise the Lord! Eu digo, opa, esse é dos meus. Jesus is now! Eu digo, amém. Daqui um pouquinho ele olhou lá para o final e me viu. Ele disse, hey, you, pastor! Eu olhei para os lados. You? Me? Yeah, come on. Eu? Yeah, come on. Lá vou eu no meio daqueles americanos. You wife? Sua esposa? Come. Vai lá, vamos lá, mulher. Cheguei lá, primeiro que ele fez, botou a mão na cara dela. Quando botou a mão na cara dela, fez assim, ó. Ele olhou, eu com aquele esparadrapo vazando, pus para tudo quanto é lado e deu um tapa. Pá! Eu caí no chão. Quando eu caí no chão, só escutei ele gritar, câncer! Nunca mais! Está vendo aqui? Fui operado aqui. Meu Deus. Aonde eu fui operado aqui? Chegou na terça-feira, eu fui no médico. Doutor, não precisa mais operar. Por quê? Porque meu Jesus me curou. Você está nervoso? Eu digo, não estou nervoso não. E não sei por que ele me deu uma pílula azul lá, eu fui inventado de tomar. Só acordei depois da operação. Costurado aqui. Ele raspou o osso aqui, tem um vazio do osso aqui. Ficou uma manchinha preta aqui, que é o restinho. E aí, ele botou um negócio para mim sair da anestesia geral. E eu fui voltando assim, e ele batendo no meu ombro e disse, hey, pastor, your Jesus is power. Your Jesus is power. O seu Jesus é poderoso. Eu disse, why? Por quê? Ele diz, câncer, no more. Câncer, nunca mais. Você sabe qual é a mensagem que eu quero te dar aqui esta noite? É que Deus já chamou muita gente aqui e desprezou a chamada. Mas hoje Deus está dizendo, Ele vai te trazer de volta, nem que seja na boca do peixe. Se tem uma coisa que Deus nunca perdeu, foi para o ser humano. Escute. Fui embora. E um desses dias eu estava tomando um banho. Chorava embaixo do chuveiro para minha mulher não me ver chorando. Porque a gente às vezes tem vergonha de chorar perto da mulher. Hoje já não tem mais. Já não tem jeito de segurar as lágrimas. Deus me quebrou tanto, até a espinha. Esses dias eu viajei lembrando disso. Mais de 100 quilômetros com a minha esposa dentro do carro. E eu chorava tanto, que eu parei o carro e disse para ela, leva o carro que eu não tenho mais condições de dirigir. Ela disse, você está passando mal? Eu disse, não, eu estou passando bem demais. A glória de Deus entrou dentro desse carro. Eu não consigo dirigir. Aleluia. E quando eu olhei aqueles pontos ainda aqui, eu falei, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, por quê? Porque o Senhor permitiu eu passar na mão dos homens. Aí o Espírito Santo fala comigo e diz, é para todas as vezes que você olhar no espelho, você lembrar que um dia você me desafiou.
Quantas vezes Deus tem te chamado para fazer a obra? Aquele tempo que a gente dizia assim, pastor, está precisando de alguma coisa aí para fazer na obra? Hoje nós podemos chamar que não vem. Há muitas pessoas que estão desprezando o dom. Mas hoje Deus está dizendo, olha, eu botei um anzol na tua boca. Hoje você não escapa mais. Não escapa, pastor Sérgio. Não escapa. Não escapa. E eu falei para Deus, Senhor, 7 anos já aqui no Mississippi, a igreja andando, agora ninguém mais me conhece no Brasil, faz tanto tempo que eu não estou mais nas rádios, nem cantando nas igrejas, ninguém lembra de mim. Mas o Espírito Santo é lindo demais. Ele disse, meu filho, o nome que eu escrevo nunca mais será esquecido. Mas o nome que eu apagar jamais será lembrado. Mas sabe por que Deus me trancou 7 anos no Mississippi? Não foi para mim ser pastor, foi para aprender a ser pastor. Saber dar valor a uma alma. Porque eu chegava nas igrejas, carrega para cá, põe no colo, meu cantor, coisa linda, né? E Jesus está dizendo assim, eu vou te quebrar. Vou te mostrar que a minha glória eu não dou para ninguém. Eu vou te mostrar que maior é o que serve, não o que é servido. Eu vou te mostrar que fama para mim não vale nada. Eu vou te mostrar que fama é um pacote que Satanás arrumou. Porque quem serve a Deus é apenas servo e nada mais. Paulo, depois de apanhar tanto, ele termina escrevendo, dizendo, já não é mais apóstolo, é servo. Eu sou o servo do Deus Altíssimo. Mas eu vou já para o final da mensagem, porque as horas estão indo embora, eu não vou chegar nem no meio da mensagem. Mas eu sei que não vai faltar oportunidade, né, pastor? Oh, glória. Escute. Um dia eu estava pregando para a igreja. E falei que Davi e Sansão fizeram 2 orações mais curtas da Bíblia e a mais linda que eu conheço. Sansão, principalmente, me chama a atenção. Ele chegou, isso me ajuda aí, obrigado. Sempre tinha um tangedor, né? Sansão, cego. Porque quando o Espírito Santo nos deixa, a primeira coisa que a pessoa fica é sem foco, sem direção, cego espiritual. É por isso que Apocalipse 3,18 diz, aconselho-te que de mim compre ouro provado do fogo, te vista de vestes brancas para que não apareça a vergonha da tua nudez, mas principalmente que unjas os teus olhos para que vejas. Quando o Espírito Santo sai, 3 coisas acontecem. Perdemos a visão, perdemos a glória e perdemos a vontade de ir na igreja. E não damos mais glória. E um dia eu estava pregando para a igreja que eu era pastor, lá no Mississippi. E naquela semana era a semana dos Gideões, e eu cantei 23 anos em Camboriú. Eu estava com uma saudade do nosso povo. E naquele dia o pastor Cisino liga para mim. Meu filho, você vai vir? Eu disse, não, pastor, não posso. Não tem como, meu documento não permite eu sair ainda. Eu fui para a igreja para pregar naquele domingo. E falei para minha esposa, eu vou pregar uma mensagem hoje como se fosse a minha última. Irmãos, eu preguei de rasgar as costelas. E o povo não deu glória a Deus. Estava todo mundo quietinho olhando para mim igual vocês. Mas só que lá é diferente. E aí quando eu falei umas coisas no mistério que Deus me deu, que até o intérprete que estava comigo, que o nosso culto era bilíngue, eu pregava em espanhol e ele traduzia para o inglês.
A igreja tudo assim com os olhos secos, que não tinha uma água nos olhos. Eu parei de pregar e disse: vocês não vai dar glória a Deus não, seu bando de carnudo. Quando eu falei isso, pastor, o Espírito Santo me repreende naquela hora e disse: nunca mais manda esse povo dar glória. E eu aqui dentro brigando comigo e disse: Senhor, por quê? E o Espírito Santo manda uma palavra no meu coração dizendo: ninguém pode dar glória ao meu nome se não for pelo meu Espírito. Por isso você não se assuste quando entra culto, sai culto, e senta aquele irmão e passa culto e dá culto, e ele não dá um glória a Deus no culto. Sabe por quê? Porque ele não tem o Espírito Santo. Porque só dá glória quem tem o Espírito Santo de Deus. Por isso que eu nunca mais me assustei com cara feia. Naquele tempo, o cara feio, a gente dizia: esse cabo é santo demais. Hoje eu vejo que era endemoniado. Porque o crente mesmo dando glória, mesmo sendo feio, ele vive sorrindo, com dente sem dente. Ele dá glória a Deus, ele abraça os irmãos, ele diz: eu te amo. Ele diz: você precisa de alguma coisa. O crente cheio do Espírito Santo ama aqueles que estão ao seu lado e longe dele. Para encerrar, Sansão chega e a turma começou a zombar. Cadê o teu Deus? Não é assim que acontece? Quando um crente perde o Espírito Santo e vai para o mundo, aqui já deve ter acontecido muitas vezes. Você passa ali e vê ele na cachaça, fumando, na beira da estrada, e passa um outro e diz assim: eu já vi esse cara lá na igreja. E aí, cadê seu Deus? Não quer mais servir, não? Só presta para ser vergonha e zombarem do Deus da nossa igreja. Sansão fez uma oração e Davi fez outra. E o que mais me chama a atenção, quando estavam batendo em Sansão, ele fez esta oração: Pai, só mais uma vez. Só mais uma vez. Se aposta de mim. Só mais uma vez. E ele disse: onde estão as colunas? E foram batendo nele até ele chegar nas colunas. Quando ele abraçou, ele disse: Pai, morra eu e morra os filisteus. E o Espírito Santo se apossou de Sansão. E ele puxou as colunas e morreu com mais de 3.000 pessoas. Sabe o que eu quero dizer para você esta noite? Que Sansão preferiu morrer do que viver mais um dia sem o Espírito Santo. E para encerrar, Davi, pastor, me deram até 9h30. Eu vou terminar. Escute. Quando Natan, inclusive eu botei o nome num filho meu de Natan, porque eu sou apaixonado por Natan. Ele foi 2 vezes na cara de Davi. A primeira para levar a sentença. E a segunda, já vou terminar com ela. A primeira vez, ele conta a parábola. E daí, Davi? Ele pegou a única ovelha que tinha no fazendeiro vizinho, matou, sacrificou, em vez de pegar uma das 700 que ele tinha. O que nós vamos fazer com esse homem? Davi era justo, cara firme, foi safado, mas era firme.
levantou, encarou o profeta, e eu fico imaginando. A Bíblia me dá o direito de parafrasear. Ele olhou bem na cara do profeta e disse: esse cara é digno de morte. O profeta botou o dedão no nariz dele e disse: esse homem é você. Aí ele faz uma oração linda no Salmo 51. Ele cai de joelhos e diz assim: Senhor, não retires de mim, não retires o teu Santo Espírito. E Deus não retirou, mas lhe deu a sentença. Esses dias eu fui orar, pastor, e eu estava orando e senti tanta presença de Deus na madrugada. E eu falei: Espírito Santo, eu não vou falar mais nada, eu só quero chorar. E eu comecei a chorar, e no meio daquelas lágrimas eu senti tanto Ele, que eu falei. E hoje assim a gente fica com medo, né? Às vezes na razão a gente não fala não, mas eu falei: Senhor, se um dia for para mim subir no altar, cantar e pregar, e o Senhor me deixar, eu prefiro que tu tires a minha vida. Se for para mim tocar um instrumento sem o Espírito Santo, é preferível ou se arrepender ou morrer. Se for para você vir na igreja vazio, eu tenho para você que está aqui esta noite, que ainda não sentiu a glória de Deus na sua vida, que parece que Deus fechou as portas e diz: eu saí e eu não estou. Mas Deus não é assim. Ele deixa uma porta, e Ele deixou uma porta para quem se arrepender e queira se arrepender aqui esta noite. E não é feio se você sair do seu lugar e vir aqui. Eu prefiro receber o Espírito Santo do que voltar embora vazio. Apocalipse 2:20 ele diz: eis que estou à porta. Ei, sabe por que ele está à porta? Porque ele saiu. Isso aqui não é para ímpio não, isso aqui é para crente. Sabe por que ele está na porta? Porque ele saiu. E sabe por que ele não entra? Porque a fechadura do coração é do lado de dentro. Só você pode abrir a porta do seu coração para ele entrar. Antes de eu cantar o último hino, eu quero que você curve a sua cabeça, feche os seus olhos, faça uma retrospectiva da sua vida espiritual. Veja se hoje você conseguiu se alegrar com essa presença gloriosa de Deus aqui. Se você não conseguiu, amém. O Espírito Santo está dizendo assim: eu vou entrar. Abre a porta do teu coração. Abre a porta do teu coração.